Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Hinaldo e vamos partir para mais uma aula. A nossa aula de hoje será sobre polígonos, meu amigo. Então, vamos tratar ali tudo sobre polígonos. Bora lá. Ó, vamos começar com aquelas definições clássicas. Porque eu sempre costumo falar aos meus alunos que é obrigatório você saber a definição do que é um polígono, já que ele vai ser perguntado a vocês no quinto ano, no sexto ano, no ensino fundamental e no ensino médio. Não vão se livrar dele aqui tão fácil. Então vamos lá. Primeiro, o que é um polígono? Polígono nada mais é do que uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de retas que não se cruzam. Professor, então, polígono aqui eu já deixo alguns exemplos. Eu tirei aqueles exemplos convencionais, como triângulos, então eu deixei aqui um pentágono, polígonos que têm nome, todos aqui têm nome, viu? Por mais que não pareçam aqueles tradicionais como triângulos, quadrados, retângulos, trapézios, eles são polígonos tradicionais. Então a nossa intenção aqui será trabalhar um pouco de polígonos regulares e polígonos que não são regulares. Então olhem só, aqui são alguns exemplos de polígono. Agora olha esses outros aqui. Ó. Primeiro eu tenho um círculo e esse carinha aqui. A pergunta que fica é, mas isso é um polígono? O primeiro, bora analisar o círculo, porque polígono é uma figura plana, o círculo é plano. Fechado, o círculo é fechado. Aqui, retas que não se cruzam, não estão se cruzando. O problema está aqui em ser formado por segmentos de reta. O círculo ele é uma curva, então você não tem um polígono aqui. O círculo simplesmente não é polígono. Agora, olha esse outro aqui. Ele já é estranho, né, por si só. Qual é o problema dele? Primeiro que ele parece um polígono aberto. E o outro é que ele está se cruzando. Então isso daqui também não é polígono. Professor, então polígono é só aqueles bonitinhos? Não é bem assim. Você tem aqui alguns exemplos, ó, como esse. Você tem essa própria estrela, que ela é bem comum de aparecer, viu? Essa estrelinha aqui. Então, bora lá. Sabendo o que é polígono e o que não é polígono, a gente consegue avançar bem no conteúdo. Para ficar um pouco mais completo, a gente vai tratar um pouco tanto sobre curvas quanto linhas ali. Então, olha o que se passa aqui. Primeiro, curva. Você vai ver vários tipos de curva. Então, a primeira e a mais simples de toda é justamente a curva aberta simples. Professor, o que é uma curva aberta simples? Meu amigo, é isso. Ó. Qualquer curva que seja aberta. Ela vai qualquer não, porque vocês vão ver que tem a curva aberta não simples, como está aqui embaixo. Se a curva aberta simples é uma curva, não precisa ser assim. As curvas abertas não simples simplesmente são curvas abertas, só que elas têm uma elas se cruzam. Então, basicamente aqui são linhas que as curvas abertas não simples, na real tudo que aparecer não simples e o pessoal, ele vai acabar se cruzando. Então, ó, o que é uma linha curva fechada? Uma curva fechada. Agora, o que é uma linha curva fechada não simples? Ó, deixar aqui como exemplo para vocês, ó. Se cruzou, isso daqui já é uma linha curva fechada não simples. Então, a nossa intenção simplesmente é analisar o que é aberta simples, aberta não simples, fechada simples e fechadas não simples. Mas, professor, polígono, curva, pessoal, a gente acaba tratando desse conteúdo porque ele é muito comum dentro dos livros. E prestem atenção no que vai acontecer aqui, ó. A nossa intenção mais é falar sobre retas mesmo. Então, ó, bora avançando no conteúdo. Linha poligonal. Aqui sim começa o que a gente realmente trata sobre polígonos. Porque o que é uma linha poligonal? Também vocês vão ouvir um pouco mais para frente falar sobre região poligonal. Ó, linha poligonal, quando é unicamente formada por segmentos de retas consecutivos e não colineares. A turminha do sexto ano,
antes de ver polígono, acaba vendo retas e pontos. Então, eles sabem que segmentos de retas consecutivas, eu posso dizer de maneira muito grosseira aqui, é que aquele que vem um após o outro. É muito mais fácil a gente entender pontos consecutivos ou não consecutivos. Agora, não colineares, professor, colineares, eu vi essa palavra, mas não lembro muito bem. Colineares, pessoal, se vocês pensarem em pontos, são pontos que estão na mesma reta ou na mesma linha, eles são colineares. Então, ó, olha o que aparece aqui. Lembrando que aqui é não colinear, viu? A linha poligonal. Professor, bora marcar ponto para ficar um pouquinho mais fácil. Ó, marcar um ponto em todos os vértices que se encontram aqui. Eles são não colineares? São, pessoal. Se vocês pensarem bem, ó, tem uma reta vindo aqui e esse ponto já não está mais na mesma reta. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esses dois carinhas não estão na mesma reta. Por isso que são retas não colineares. Aqui também, ó. Olha a reta, as outras duas não estão nela. Então isso aqui é uma linha poligonal aberta, simples. Lembram que eu falei as coisas que são não simples aqui dentro de polígono? Elas acabam sendo voltadas para uma interseção, um cruzamento. Então, ó, se eu fosse representar essa linha aberta não simples, eu poderia tranquilamente só cruzar esses carinhas aqui. Olha o que é uma linha poligonal fechada simples. Eu vou enfeitar um pouquinho isso daqui, eu não vou fechar um quadrado não. Vou fazer uma espécie de pentágono aqui. Isso é uma linha poligonal fechada simples. Essa parte de dentro aqui, viu, pessoal, a gente vai chamar a atenção porque o nome dela é região poligonal. Ela vai ser importante um pouquinho mais para frente, já botem na cabeça. Professor, uma linha poligonal fechada não simples. Eu já sei que tudo que é não simples tem um cruzamento. Então, ó, se eu quisesse representar como se fosse essa mesma imagem, só que com um cruzamento, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Puxar ela para cá, cruzou, fechou. Então, eu tenho uma linha poligonal fechada, só que agora é não simples. Por quê? Porque tem esse cruzamento. E essa linha mista, professor? Essa linha mista eu não vou desenhar aqui, não. Mas o que é a linha mista? Porque da mesma forma que tem para curva, para linha, quando chega nessa linha mista, tem linha mista aberta, aberta não simples, fechada, fechada não simples. Ela simplesmente, o que é? Linha mista poligonal é aquela que tanto envolve as linhas que são simples como não simples no mesmo segmento. Então eu poderia juntar, fazer a junção dessas linhas que são abertas, fechadas, simples e não simples. Essa aqui é a linha mista. Então olhem só, passando dessa teoria e adianto para vocês, o pessoal é muito difícil vocês serem cobrados depois do sexto ano disso daqui. A nossa intenção é o que vem agora, é o que é um polígono e elementos, polígonos convexos, não convexos, tudo isso. Então bora tratar sobre os elementos de um polígono. Professor, aqui eu já sei que eu lembro um pouquinho, mas olha quais são. Primeiro, eu tenho os lados. Depois aqui, ó, vão aparecer, eu posso destacar os vértices. Lados, vértices. Posso destacar mais o quê? Ângulos internos, ângulos externos. E se eu quiser, eu vou chamar aqui de alfa e aqui de beta. Eu tenho ângulo interno, ângulo externo. Se eu quiser, eu também posso destacar diagonais de um polígono. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, viu? É uma reta, viu, pessoal? Tem um problema grande em fazer reta. Então, ó, lá vem. Esses daqui são os principais elementos de um polígono. Vou até destacar. Esse carinha é o ângulo interno. Ângulo interno. Deixa eu sair da frente aqui. Ângulo interno. E aqui, esse beta é o ângulo externo. Beleza, professor, entendi. São 4 elementos aqui que são os principais e mais para frente vai vir diagonais. É isso mesmo. Bora avançando. Ó, passando dessa parte aqui, pessoal, olha onde vamos chegar.
Descendo aqui, polígonos convexos e não convexos. Professor, é aqui que vai fazer um pouco mais sentido aquela coisa de região poligonal? É aqui mesmo, pessoal. Por quê? Bora lá. Eu vou puxar aquele polígono, tentar aqui fazer um pentágono. Deixar ele aqui. Lá vai. Não vai ficar bonitinho não, mas imagine um pentágono. A região poligonal é essa parte aqui de dentro, ó. E o que eu vou fazer? Vou destacar os vértices. Agora, olha o que acontece aqui, ó. A proposta de você saber se um polígono é convexo ou não convexo, ela é muito simples. Porque basta o seguinte, se você ligar vértices aqui, a lógica é que a reta ela tem que ficar dentro da região poligonal. Ó, você pode ligar qualquer uma aqui. Se a reta ficou para dentro da região poligonal, você tem um polígono convexo. E aqui, pessoal, basta uma reta ficar para fora para você ter um polígono não convexo, que é o que a gente vai ver agora. São chamados de polígonos não convexos ou côncavos, viu? O livro de vocês que vai guiar aí. Bora, vou desenhar um polígono aqui, ó. Um polígono bem famoso. Esse carinha tem nome, a gente vai ver justamente ali de lado. Ó, vou desenhar esse polígono aqui novamente, destacar os seus vértices. Eu vou ter aqui 4, 5, 6 vértices. Só de curiosidade, viu, pessoal? Isso daqui é um hexágono. Não parece, só que não são aquelas figuras regulares que vocês estão acostumados. Bora, professor. Eu sei, tenho que ligar os vértices aqui. Se ficar para dentro, ele é convexo. Olha o que acontece aqui. Eu vou ligar esse, tá para dentro, para dentro, para dentro. Aqui também. Só que o que eu disse a vocês, se pelo menos um ficar para fora, ó, esse cara aqui, ele é um polígono não convexo ou côncavo. E a lógica é essa, pessoal. É muito fácil esse conteúdo. Só que alguns ainda acabam se embananando por aqui. Bora lá. A nossa intenção agora é tratar um pouco sobre a nomenclatura dos polígonos. Aqui eu vou destacar alguns para vocês, viu? E adianto que tem que estar decorado. Ó, destacando alguns aqui. Primeiro, de onde começa essa nomenclatura de polígono? Começa do polígono de 3 lados. O pessoal começa aqui do triângulo. Não tem como existir um polígono de um lado ou de 2 lados. Testem aí, ó, tentem fazer um polígono somente com 2 retas. Como é que vocês vão fechá-la? E isso não bate. Então a gente começa aqui do triângulo. Ele é o nosso primeiro polígono. Triângulo, polígono de 3 lados. Aí vem quadriláteros, 4 lados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, eneágonos, octógono, né? Eneágono e decágono. Esses são os primeiros. Até o 10 é sua obrigação, meu amigo. Eu gosto de destacar com os alunos para eles terem um 12, que é o dodecágono, e o 20, que é o icoságono. Então, prestem atenção ali do triângulo até o decágono, o dodecágono e o icoságono. Icoságono, polígono com 20 lados, ou pessoal, dependendo aí, vai ter também 20 vértices. Não é dependendo não, viu? O número de lados é igual ao número de vértices. Mas alguns livros acabam trazendo tanto falando como número de lados ou como número de vértices. Beleza, professor, entendi a nomenclatura. Então, isso aqui é um hexágono. Isso daqui é um hexágono porque tem 6 lados. Beleza, é isso mesmo. Não parece, professor, não parece, mas é, pessoal. Só que não, de novo, não são aqueles polígonos bonitinhos, a gente está acostumado com os polígonos regulares. Bora avançando para cá. Saindo da nomenclatura, vocês já estão vendo aí embaixo por onde vamos entrar. Porque, olha só, chegamos aqui em diagonais de um polígono. Pessoal, a definição de diagonal é muito importante. Porque o que é diagonal? Segmentos de retas que ligam vértices não consecutivos. Professor, não entendi muito bem o que seriam vértices não consecutivos. Eu digo a vocês o primeiro que é vértice consecutivo, pessoal.
Consecutivo é aquele que vem após. Então, ó, se você pegar esse vértice A, o consecutivo dele é o B. Se você pegar o A como referência novamente, o consecutivo dele é o F. Mas, professor, quem é o não consecutivo desse A? É o C, o D, tá lá em cima, ó, o D e o E. Eles são os vértices que são não consecutivos. A mesma coisa vai acontecer se eu pegar de referência o B. Por exemplo, quem são os não consecutivos? O F, o E e o D. E a lógica é essa. O que vai ser cobrado de vocês? Normalmente, vai ser pedido o seguinte: qual é a quantidade de vértices do polígono de tantos lados? E aqui existe uma formulazinha para ela, viu, pessoal? Já coloquem na cabeça aí, ó, que é o número de diagonais, que é n vezes n menos 3 dividido por 2. Só por essa expressão eu já consigo dizer uma coisa que é muito importante. Existe um polígono que não tem diagonal, galera. E dá para ver, ó. Esse n aqui, viu? É o número de lados. Eu gosto de dizer número de lados, mas alguns livros vai trazer como número de vértices. Lembram que eu disse um pouquinho acima que o número de lados é igual ao número de vértices. Então vocês podem ter esses dois na cabeça, não dificulta não. Ó, se o n é o número de lados e eu tenho aqui um n menos 3, se eu substituir o triângulo que tem 3 lados, vai ficar 3 menos 3. Então, ó, eu vou destacar aqui como muito importante é o seguinte: o triângulo, ele é o único mesmo, viu, polígono que não tem diagonal. Deixar aqui, ó, o triângulo não possui diagonal. Olhe só, dito isso, você pode estar se perguntando aí, professor, mas como é que calcula o número de diagonais? Bora, aqui você tem como exemplo, ó, 6 vértices, então eu tenho um hexágono. Bora, se o n é o número de lados, isso vai ficar assim, ó, 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Aqui já está feita a conta, meu amigo. Porque, ó, resolvendo primeiro o parêntese, 6 menos 3 é 3. Tudo isso aqui vai ficar dividido por 2. Vocês podem fazer de duas formas, viu, pessoal? Aqui eu gosto, quando é um número par, de dividir esse 2 pelo 6, por esse número que aparece aqui, ó, porque facilita a minha conta. Mas você pode dizer, professor, eu não sabia disso. Eu posso multiplicar o 6 vezes 3 e depois dividir por 2? Pode, pessoal, vai dar o mesmo resultado. Ó. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 é 9. Olha o que aconteceria se a gente simplificasse. O 6 por 2 vai dar 3. 3 vezes 3 é 9. Então, o hexágono possui 9 diagonais. E a lógica do conteúdo está dentro disso. Fácil demais, fácil demais. Professor, mas qual é a dificuldade desse capítulo ou desse tópico? Não tem tantas, não. O problema é um pouco mais à frente, assim, quando ele pede a quantidade de diagonais que parte de um vértice, quantidade de diagonais que passam pelo centro. Até o momento é bem direto, pessoal. Vocês não precisam se assustar, não. Então, ó, bora partir aqui para a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos, viu? Normalmente ela vem antes de diagonais. Eu acabei deixando aqui pela logística do livro de vocês. Então, ó, olha o que acontece. Professor, o que é a soma dos ângulos internos? A gente viu que os ângulos internos são esses carinhas que estão aqui dentro. Ó. São esses carinhas que estão aqui dentro. E como eu destaquei para vocês, a gente está estudando polígonos regulares agora. São os polígonos que têm os lados de mesma medida, lá os lados congruentes. E os ângulos também, viu, pessoal? Se os lados são iguais, os ângulos são iguais. Então, o que acontece? Se eu pedisse a vocês, aqui eu tenho um hexágono novamente, qual é a soma dos ângulos internos desses carinhas aqui?
Você pode dizer de algumas formas, mas aí a gente tem outra fórmula para isso, que é a soma dos ângulos internos é igual a 180 vezes n menos 2. Então, ó, essa formulazinha tem que estar na cabeça, viu, galera? Eu já vi alguns alunos deduzirem isso daqui de forma muito inteligente. O pensamento aqui é o seguinte, ó. Eu posso dividir esse cara em alguns triângulos. E como eu sei, tenho aqui, ó. E como eu sei que, por definição, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, é por isso que aparece 180 aqui, viu? É só eu pegar esse lado, tirar 2 e multiplicar por 180. Professor, por que tirar 2? Olha quantos triângulos eu formei no hexágono. Eu formei, ó, 1, 2, 3, 4, galera. E isso vai acontecer para qualquer polígono regular. E basta eu pegar a quantidade de lados, tirar 2 e multiplicar por 180. Então, ó, no caso do hexágono, olha o que vai acontecer. Esse n é o mesmo n do número de diagonais, viu, pessoal? Ele é o número de lados. Então, ó, olha o que acontece aqui. Aqui vai ficar 180 vezes o hexágono tem 6 lados. Então, ó, vai ficar 180, 6 menos 2 é 4. 180 vezes 4 vai dar 720. Então, ó, a soma de todos os ângulos dos 6 ângulos internos do hexágono é 720. Professor, mas a questão está pedindo só o valor de 1. Como é que eu faço? Tem. Ó, se eu quiser saber o valor, eu vou até chamar aqui, ó, de um ângulo só. Simplesmente é o valor da soma dos ângulos, de todos os ângulos, dividido pelo n. Então, ó, no caso do hexágono, era só tu ter feito 700 dividido por 6. E isso vai fazer com que você chegue no valor de um ângulo interno. Beleza, professor. Tá tranquilo demais. Tem alguma grande dificuldade aqui? Não, viu, pessoal? O conteúdo é esse. O problema é que vem polígonos muito grandes, com 20 lados, 30 lados. Podem cobrar tranquilamente a vocês. Então, ó, bora partir para o último tema, que é a soma dos ângulos externos de um polígono regular, viu? Então, quem são os ângulos externos? Só por definição, eu já adianto a vocês que os ângulos externos é o prolongamento dos lados. Por isso que eu deixei eles aqui esticados, ó. Esses são os nossos ângulos externos. Deixa eu sair aqui da frente. Ó, esses são os nossos ângulos externos. E o que se passa a partir daqui? Olha só, pessoal, bora lá. O que acontece aqui? Você vai ter o seguinte. Se tu somar todos esses carinhas aqui, ó, se você somar todos esses, você terá o quê? A soma dos ângulos externos simplesmente é 360 graus. E é isso, não tem uma fórmula para lhe responder isso. Agora, se você quiser saber um só, o valor de somente um ângulo externo, ele é o 360 dividido por n. No caso do hexágono, ficaria 360 dividido por 6. E aqui seria o valor de somente um ângulo externo. Pessoal, outra coisa que eu destacaria a vocês era o seguinte, ó. Esses dois ângulos aqui são suplementares. O que quer dizer que a soma dos dois dá 180. Fiquem prestando atenção nisso, porque se eu dou o valor de um ângulo externo, automaticamente eu sei o outro. Então, deem um pouco de atenção a isso aqui. Ó, aqui chegamos ao final de mais uma aula. O conteúdo é tranquilo. Vocês vão ter exercícios lá na nossa plataforma e qualquer dúvida deixe aí, viu, pessoal? E partimos para a próxima aula.